alguns pontos bíblicos que são chaves para a compreensão de qualquer ser humano que pesquisa ela. Então, um dos pontos fortes que a Bíblia nos apresenta é um Deus criador. Então, nós somos criacionistas, é evidente. E, para nós, a Escritura Sagrada relata que Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano. Então, quando nós falamos de verdades, de relativismo, nós não podemos deixar isso tudo solto ao bel prazer no ar. Nós temos que ter parâmetros, aliás, todo mundo tem que ter alguns parâmetros, para buscar um pouco de equilíbrio nessas questões, né? E um dos parâmetros que nós podemos citar na palavra de Deus é exatamente partir do ponto de que Deus criou o ser humano para que ele viva eternamente. No plano de Deus não havia morte. Então, a morte é um acidente no nosso planeta e no nosso mundo. Né? Então, isso aqui é um ponto fortíssimo para a gente partir para o conhecimento da verdade. Então, a verdade ela sempre vai conduzir para a vida, para cima, para o erguimento do ser humano, para o erguimento da sociedade, para o erguimento de qualquer denominação. Então, isso aqui é bem básico para nós. E como Deus nos criou para viver para sempre, infelizmente esse plano foi quebrado. Como você, Alberto, comentou, que houve uma briga e tal, e Satanás, então, traz uma narrativa mentirosa, genérica. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né, e que precisamos relatar. De que lado nós vamos ficar? Então, em todas as questões da vida, nós vamos ouvir várias narrativas, mas qual você vai ficar após ver as coerências? Onde você vai colocar as suas bases? Onde que está escrito? Quem disse? Então, esses são perguntas básicas para quem quer construir algo espiritual para a sua vida. Então, nós sabemos que Deus, então, tem uns pontos, né? Como a gente está aqui no ponto de encontro, Deus tem pontos de encontro para a nossa vida. E esse é um ponto fortíssimo. Ele nos criou para viver eternamente felizes. Então, se tirarmos esse ponto, por exemplo, acabou a religião. Acabou a igreja, acabou denominações, acabou a religião, acabou tudo. Então, tudo isso só existe porque existe dentro do ser humano uma vontade tremenda de nunca morrer, de ser jovem para sempre. E é aqui onde nós entramos. Então, Deus tem uma verdade para resolver esse nosso problema, esse nosso desencontro que nós não conseguimos resolver. Então, todos os dias nós ouvimos notícia, olha, caiu o avião, morreu pessoas, deu lá o terremoto, o barco afundou, que era inafundável. Bom, e onde nós vamos encontrar respostas para tudo isso? Eis a questão. Então, aqui nós conseguimos eliminar uma série de coisas e Deus tem as respostas que nós vamos dar aqui também. Né? Então, para você que nos assiste, você vai perceber que a palavra de Deus tem respostas para isso. Então, é até dito que o vazio que você sente na sua vida é do tamanho de Deus. A riqueza não vai preencher, a fama não preenche, nem mesmo a sua religiosidade vai preencher. É o lugar perfeito para habitar aquele que é eterno, aquele que é verdadeiro e que quer que a gente desfrute da vida eterna assim como Ele colocou no princípio para todos nós. Amém? Amém. A gente, quando fala, então, dessas verdades dentro da Bíblia, que nem vocês falaram agora. Só um detalhe, aguarde aí que nós vamos já daqui a pouco mostrar. Vamos lá, vamos sim, verdade. Calma aí, segura, né? Mas assim, a gente tem uma tendência natural de falar assim, a minha igreja defende isso, que é a verdade. A outra vai falar a mesma coisa, a minha igreja defende isso e é a verdade. O outro, a minha igreja defende isso e é a verdade. Todos falam que é a verdade. Todos, não tem um. Não tem um que cria uma igreja lá e fala assim, criei uma igreja, mas é o seguinte, eu vou falar que é mentira. Eu vou meio que criar que é uma mentira e eu vou falar para vocês, não creiam, é mentira. Não, todos falam que é a verdade. Então tem alguns objetivos, né? Por que existem essas igrejas fazendo esse tipo de coisa? Porque existem igrejas que são sérias e existem igrejas que também estão, assim, eu percebo que também tem cunhos diferentes, né? Exato. De se aproveitar de uma fé genuína, de alguma maneira. E permita só colocar um gancho? Claro. Por exemplo, você que está nos assistindo talvez passe por isso.
Às vezes você está seguindo uma religião porque seu pai seguiu, porque seu avô seguiu, é uma coisa de geração. Então você está indo ali praticamente para uma tradição. E esse tradicionalismo, tá, faz com que você não examina a Bíblia. Você vai porque é quase que uma herança genética. É um costume, né? Então, isso acaba trazendo para você, não, eu estou bem aqui porque meu pai era dessa religião, meu avô dessa religião, então para mim está tudo bem aqui. Mas você chegou a examinar a Bíblia, precisamente se aquilo lá, que a sua religião que você professa aqui, realmente se ela tem a sustentação para dizer que aquela religião é realmente a religião cristã, ela segue aquilo que Cristo disse. Por exemplo, a gente vai ver aqui em João, que quando Jesus fala que o Espírito Santo viria para revelar toda a verdade, ele fala que ele vai nos convencer. O Espírito Santo tem poder para nos convencer. Não é o homem, não é a religião, não é o líder. É o Espírito Santo. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16. Tá? Então, ele tem esse poder. E não só não vai nos convencer, como vai nos revelar toda a verdade. Então, o maior interessado que nós conhecemos a verdade para nos libertar é o próprio Cristo, por isso que ele enviou o Espírito Santo. E olha que interessante, ao final da nossa vida, por mais que você queira uma verdade absoluta ou relativa, todos nós iremos morrer. E a Bíblia fala de morte eterna e de vida eterna. Se todo mundo fosse terminar no mesmo caminho, não existiria morte eterna e vida eterna. Existiria só morte eterna ou só vida eterna. Existe morte e vida. Então, todos nós corremos o risco de ser enganados e perder a vida eterna e ter a morte eterna. Por isso que vão passar por um processo chamado de juízo. Se você for lá para o Eclesiastes, Salomão fala, né? E o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios também, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Passaremos em juízo. E o juiz avalia o quê? As obras. Eu gostaria de ler um texto, se você permitir, Beto. Eu sei que o nosso tempo, às vezes, não. Lá no livro de Eclesiastes, abre a sua Bíblia, se você tiver aí, em Eclesiastes, capítulo 12, tá? Se puder me acompanhar, versos 13 e 14, para você ver que existe um juízo. E esse juízo é baseado em quê? Que é os frutos que ele falou. A gente vai estar falando aqui uma coisa que é interessante. Eclesiastes 12, verso 13, diz: de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aqui está falando de um juízo, e o juízo ele é feito baseado em obras. Por que obras? Sendo que nós somos salvos pela graça de Deus, único, exclusivamente pela graça e nada mais. Se nós somos salvos pela graça, por que nós somos julgados pelas obras? Porque existe um caminho a ser seguido, existe uma verdade para ser trilhada. E essa verdade que nos conduz a ter bons frutos, que é um caminho perfeito. Deixa eu aqui cita mandamentos. Será que mandamentos é necessário, Beto, de guardar mandamentos nos dias de hoje? Sabe que nós somos salvos somente pela graça de Cristo? E a gente, às vezes, tem essa contestação. É necessário? Tá? O mandamento é uma verdade que Deus deixou? Será que sim ou não? Depois nós vamos mostrar um texto que você vai ficar assim impressionado, mas isso é mais para o final. Agora, sim, para complementar, Valendo, existe uma placa de igreja com a verdade? A placa da igreja salva as pessoas? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque todo mundo corre atrás disso. Eu cresci praticamente no meio religioso e eu ouvi muito dizer o seguinte, que se a placa da igreja salvasse, ela não ficava para o lado de fora, né? Ela ficaria do lado de dentro. E não existe na Bíblia uma indicação de qual igreja é a verdadeira. O que existe na Bíblia é o que a igreja verdadeira faz, o que ela vive, o que ela crê, o que ela acredita, o que ela espera. Isso sim existe, né? E aí é por isso que a gente está falando aqui de verdade, porque quem lê a Escritura Sagrada, ele logo vai perceber que tem verdades que talvez, né, ele precise colocar em prática, e talvez tenha algumas que ele deveria acreditar como verdade que ele vai ter que abandonar. Eu até gostaria de voltar ao ponto que você estava colocando aí, que com relação a essa linha de pensamento das pessoas da minha igreja, todo mundo diz que é a minha igreja e tal.
Aí a gente poderia até colocar uma pergunta. Você teria coragem, né, de colocar a Bíblia diante do que a sua igreja ensina, do que a minha igreja ensina? Eu teria coragem de colocar a Bíblia diante do que a minha igreja ensina para ver se de fato eu estou vivendo essa verdade, né? Então, eu, ao longo de 29 anos, eu tenho feito centenas de estudos bíblicos com pessoas. E eu já ouvi muitas frases que dizem assim, mas eu me sinto bem na minha igreja. Então, eu choco algumas pessoas. Inclusive, eu uso essa frase para chocar a mim mesmo, para dizer o seguinte, aonde eu me sentia bem, onde eu me sentia à vontade, eu me sentia gente, era no salão de baile, bebendo muita coisa que não me fazia bem. Então, o fator sentir bem, ele não pode ser decisivo para mim estar, ficar ou sair de uma igreja, de uma forma nenhuma. O fator decisivo está exatamente na Escritura Sagrada, porque nós somos seres racionais e emocionais profundamente. As minhas emoções não podem determinar onde que eu vou ficar, porque senão, por incrível que pareça, eu vou ficar em lugares ruins. Eu vou escolher talvez até pessoas ruins para conviver. Porque as minhas emoções não são parâmetros seguros para a minha tomada de decisões. E por incrível que pareça, quando eu precisei viver a verdade que eu aprendi na Bíblia, eu tive que sair da minha zona de conforto. Muitas coisas me incomodaram. E algumas dessas coisas eu ainda luto até hoje para colocá-las em prática. Então, essa é a verdade que nós estamos falando. Então, a verdade, ela incomoda, ela não deixa você confortável. E, principalmente, a verdade não diz que nós somos bonzinhos, que o nosso juízo é suficiente para determinar o que está certo e o que está errado, o que é verdade absoluta ou relativa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com certos tipos de conceito, porque eu posso totalmente estar perdido se eu for com a minha régua e levar os meus conceitos a partir daquilo que somente eu acredito. Então, isso eu acho que deve ser fundamental na vida daquele que conhece a verdade. Boa.